James, de Percival Everett, Parte 2, Capítulo 3. Um de nossos estômagos reclamou, talvez ambos. Segui Norman pela rua até o armazém. Na varanda havia algumas batatas e biscoitos dispostos sobre um pedaço de pano, em cima de uma mesa. A idosa estava a poucos metros de distância, ainda batendo manteiga. Cumprimentei-a com um movimento de cabeça. Ela não fez qualquer gesto de reconhecimento, apenas retornou o olhar para o seu projeto. Uma mulher branca, pelo menos uma cabeça mais alta do que Norman, saiu por uma porta. Batata, 1 centavo, biscoito 1 centavo, disse a mulherona. Pra olhar não custa nada, mas eu não gosto. Norman enfiou a mão no bolso e tirou 1 centavo de lá. Pode pegar uma batata ou um biscoito, ela disse. Batata ou biscoito, não me interessa, me dá essa moeda. Norman me lançou um olhar. Ele estava me perguntando qual das duas, mas a brancona gigante olhava fixamente para mim. Ele foi levando a mão em direção a um biscoito, mas antes que pudesse tocá-lo, a idosa da manteiga soltou um espirro. A gigante olhou bem feio para a escrava, que não deu muita bola para ela. Vou pegar uma batata, disse Norman. A gigante deu meia volta e entrou de volta em sua loja, pisando forte. A mulher da manteiga não olhou para Norman, mas deteve os olhos em mim por um breve segundo. Reparei nas rugas profundas ao redor de seus olhos. Depois disso, ela sumiu. Desapareceu em si mesma, e ficou claro que não tinha absolutamente nenhum interesse em nós. Fomos andando até a outra ponta de Bluebird Hole, onde nos embrenhamos num mato afastado da cidade e achamos um lugar para nos sentarmos. Norman levou a batata até a boca, com a intenção de mordê-la. Eu segurei sua mão e balancei a cabeça. Isso vai fazer você vomitar que nem um cachorro, eu disse. Precisamos cozinhá-la. A batata, na verdade, é uma solanácea. Mas eu estou com fome. Melhor passar fome por mais um tempo do que passar mal, ou pior. Acendemos uma fogueira, enfiamos a batata num espeto e a deixamos sobre as chamas durante um bom tempo. Meia batata nunca foi tão gostosa, especialmente nos pontos em que ela deu uma torradinha. Aquela mulher me assustou, disse Norman. Era a maior mulher que eu já vi, eu disse. Talvez a maior pessoa. Norman girou a cabeça e estalou o pescoço. E agora? Henderson, o cara da serraria? Quem é que vai querer comprar você? Disse Norman. Rimos um pouco daquilo. Você ficaria surpreso, eu disse. Tiramos um cochilo. Norman acordou e me pegou escrevendo no caderno. Senti que ele ficou me observando durante algum tempo. Até que, por fim... O que você está escrevendo? Não sei direito. Talvez você devesse escrever canções, sabe, poesia, como as do Emmett? Sim, exatamente desse jeito, sobre os escurinhos tentando voltar para a senzala porque estão com saudades do senhorzinho. Pensei em rasgar essas páginas e queimá-las, mas as canções ainda existiriam. Esses caipiras continuariam cantando. Então, melhor saber que elas existem, você não acha? E se você não conseguir fugir? Quer dizer, se eu não conseguir te reaver depois de te vender? Eu não disse nada. Fechei o caderno. Essa comida não foi o suficiente, eu disse. Norman empurrou o corpo para cima até ficar de pé. Henderson? Assenti com a cabeça. E se ele te acorrentar? Não consigo trabalhar acorrentado. Norman me pareceu convencido. Nós precisamos de dinheiro, eu disse. Você não pode dizer para eles que o meu nome é Jim. Eles estão procurando um foragido chamado Jim. Como que você quer que eu te chame? Diz para eles que meu nome é Fevereiro, mas que nasci em junho. Eles adoram pensar que nós somos burros desse jeito. Norman assentiu com a cabeça. Você acha que consegue encontrar o caminho de volta até esse lugar? Perguntei. Sim. Então vamos nos encontrar aqui. Se eu não estiver de volta em 2 dias... Norman me interrompeu erguendo a mão. Toma, fica com isso. Dei o caderno a ele.
Vou cuidar dele, ele disse. Vamos lá. Retornamos à estrada e a seguimos na direção sul a partir do vilarejo. A serraria era imunda, como as serrarias sempre eram. Era um estabelecimento comercial pequeno e triste, que cheirava mais a dejetos animais e humanos do que a serragem. Havia 7 escravos trabalhando com machados e enxós, e outros 2 usando uma serra de empunhadura dupla. Alguns desses homens tinham tantos dedos faltando que justificaria serem chamados de manetas. Tudo se resumia a um prédio único, aberto num dos lados, como uma cavalariça. Os homens estavam dando formas arredondadas e quadradas a grande quantidade de nacos de madeira de bom tamanho. O único branco presente veio andando em nossa direção. Era um homem de estatura mediana e compleição leve. Conforme ele foi chegando mais perto, eu fiquei alarmado, porque o homem me pareceu familiar. Eu não conseguia me lembrar de onde o conhecia. — Posso ajudar? — perguntou o homem. — Meu nome é Brown, disse Norman. — Você deve ser o Henderson. — Isso mesmo, disse Henderson. Ele me deu uma boa olhada, dos pés à cabeça, mas não deu nenhum sinal de ter me reconhecido. — Belo empreendimento, disse Norman. Que tipo de madeira vocês cortam aqui? Henderson deu uma olhada de menos de 1 segundo para Norman. Cipreste, só cipreste. O dinheiro está no cipreste. E por quê? O pessoal usa essa madeira daí nas docas e nessas coisas por toda a extensão desse rio. Nunca apodrece. Você não sabe de nada, é? Sobre madeira eu não sei muito mesmo. Isso é verdade, disse Norman. Mas eu entendo de bons trabalhadores e entendo de escravos. Norman olhou para mim. E entendo o que é estar numa pior. É por isso que eu vim até aqui, atrás de você. Não entendi. Tá vendo esse menino reforçado que eu tenho aqui? Bom, esse é o meu escravo, Fevereiro. Só que ele não nasceu em fevereiro, nasceu em junho. Então é por causa do que chamam ele de Fevereiro? Não sei. Sabe como são esses escurinhos, mais burros que um balde de pelo. Henderson gargalhou muito. Essa foi boa, balde de pelo, hahaha. O fevereiro aqui é forte que nem um touro. Henderson parou de rir e olhou para mim. Me mostra essas mãos aí, menino. Mostrei minhas mãos a ele e fiquei observando-o registrar que eu tinha todos os 10 dedos. Virei as palmas para cima para mostrar meus calos. Você já cortou madeira? Henderson perguntou. Sim, senhor, eu disse. E que você acha do seu patrão te vender? Que pergunta estranha. Fiquei estarrecido e atordoado por ela. Olhei para ele para ver se cairia novamente na gargalhada, mas não. Olhei para Norman para constatar que ele estava tão confuso quanto eu. Olha, patrão, acho que eu sou propriedade dele por direito. Então ele pode fazer o que quiser comigo. Henderson concordou com a cabeça. Ele pegou o meu bíceps e apertou. Já vi mais forte, comentou. Quanto você está pedindo por ele? 500, disse Norman. Você tá louco, falou Henderson. Eu posso ir até Memphis e comprar 3 crioulos lá por esse preço. Norman me surpreendeu. Mas você não precisa ir até Memphis, né? Esse escravo aqui apareceu na sua porta. Henderson ficou pensando. Olhou para o seu pátio e para o trabalho que estava sendo feito. Os 2 homens lutando para manejar a serra dupla. O fevereiro aqui pode trabalhar do primeiro ao último raio de sol com a força de 2 homens, disse Norman. 300, disse Henderson. 400. 350, disse Henderson. E Norman estendeu o braço para apertar sua mão. Fechado. Puxa vida, cê é mesmo bom de negócio, disse Henderson. Luke, chamou ele, por cima do ombro. Um homem pequeno veio correndo até nós. Patrão? Luke, leva o fevereiro aqui para o barracão e dá um pouco d'água para ele, disse Henderson. Ele ficou me olhando mais uma vez por um longo tempo. Comida também, patrão? Perguntou Luke. Não. Ele come com vocês mais tarde. Bota ele para trabalhar na serra lá com Sammy. O Rainbow te ajuda. Sim, senhor, disse Luke.
Ele virou-se para mim. Vamos? Dei uma última olhada para Norman. Vi que ele parecia mais assustado do que eu e, em seguida, fui atrás de Luke. Capítulo 4. Fui pelo complexo atrás de Luke, que mancava severamente. Ele apontou para uma tina de água e ficou olhando enquanto eu a jogava no rosto e a bebia. — Você não detesta ser vendido? Perguntou Luke. — Tanto quanto ser comprado, respondi. Luke riu. — Aquele homem te batia? Fiz que não com a cabeça. — Bom, esse vai. Esse gosta do chicote. Lamento saber disso. Fiquei olhando para a mão deformada de Luke. Ele a ergueu para me mostrar onde deveria haver dedos, entre o polegar e o mindinho de sua mão direita. Sabe, as ferramentas que não têm fio são muito mais perigosas do que as afiadas. Parei para admirar a metáfora que ele havia criado, mas ele continuou. Aquele idiota lá fora não nos dá tempo de afiar nada do jeito que deveria ser. Entendi. Levando em conta tudo, ele é um bom patrão, disse Luke. Mas você acabou de dizer que ele gosta do chicote, eu disse. Ele é o patrão. Tente nos manter no nosso lugar, né? Fiquei analisando o rosto desse homem. Ele não era muito mais velho que eu, mas uma coisa era significativamente diferente. Quando se virou para beber um pouco de água, via as numerosas cicatrizes em suas costas. Será que ele tivera de ser brutalmente espancado até se dobrar? Procurei sentir compaixão. Os outros pensam como você? Perguntei. Sobre o Henderson? Acham que ele é um bom senhor? Eles pensam o que eles pensam. Eu penso o que eu penso. O que queria dizer que não? Ele é justo, disse Luke. O que mais se pode esperar da vida? Ele bate em todos nós do mesmo jeito, nem mais e nem menos. Assenti com a cabeça. É melhor te levarmos lá para aquela serra. Quando voltei para o pátio, não vi mais nem Norman nem Henderson. Eu só podia torcer para que Norman logo estivesse de volta ao nosso ponto de encontro. Fui levado até o lugar onde estava montada a serra dupla, um buraco enorme no chão em cima do qual repousava o tronco grosso de uma árvore. Uma serra comprida era segurada por um homem na parte de fora do buraco e por outro na parte de dentro. Fiquei estudando o desenho do lugar, a estradinha que levava para fora do complexo. Quando chegasse o momento, eu teria de dar o fora daqui, navegando por entre esses espaços o mais rápido possível, e no escuro. Eu trabalharia com Sammy, um homem de 2 mãos. Ele era melhor que Luke e consideravelmente menor que eu. — Você fica com a parte de baixo, ele gritou. Entrei no buraco e olhei para Sammy. Lá em cima. Ele parecia tão longe de mim. Um céu cinzento às suas costas. Ele estava de pé sobre um enorme tronco que tínhamos que serrar. E fiquei me perguntando por que ele fazia tanta questão daquela posição, até começar a sentir os meus pés afundando na lama. Precisei usar as mãos e os braços para conduzir meus pés até alguma parte sólida. Segurei o enorme cabo de madeira da serra comprida. Não precisava ser um especialista para ver que a ferramenta havia sofrido com a negligência. Não apenas ela parecia cega, como estava cheia de pontos de ferrugem e deformidades. Começamos. Foi um dos trabalhos mais difíceis e miseráveis que eu já fiz. Eu estava afundado na lama e, possivelmente, nos excrementos de animais e pessoas até os tornozelos. O fedor era terrível. Sammy era fraco demais, mesmo com 2 mãos, para puxar a serra com qualquer potência, e leve demais para que a gravidade o ajudasse na descida. A serra tosca se entortava com frequência, cortando o grande tronco de maneira eficaz apenas durante alguns segundos por vez. Sempre que ela ficava presa, eu me contorcia, temendo que aquela folha de metal fino fosse se soltar e arrancar um dedo ou uma mão, ou algo pior. O dia começou a escurecer e nós ainda não estávamos nem pela metade da pilha de madeira. Levantei a cabeça e vi Henderson parado de pé na beira do buraco. Ele sacudia a cabeça enquanto me encarava, lá embaixo.
Você não vai conseguir fazer josta nenhuma se ficar aí com medo da lâmina, ele disse. Sai daí e vem levar umas lambadas. Fiquei olhando para Luke, que estava de pé logo atrás de Henderson. Vamos lá, disse Henderson. Precisei usar as mãos para ajudar minhas pernas a saírem daquele lodo. Estiquei o braço para pegar uma corda e me puxei para fora. Lambada? Perguntei. Henderson balançou a cabeça. Me arrumei um respondão agora, ele disse. Como aprendo rápido e como estava totalmente familiarizado com o meu mundo, eu não disse mais nada. Não disse nada enquanto ia seguindo Henderson até o barracão. Não disse nada enquanto Luke, tentando esconder um sorrisinho no rosto, agora horrendo, amarrou minhas mãos com uma corda de fibra de cânhamo num tronco. Não disse nada enquanto minha camisa foi arrancada do corpo por alguém não identificado. Não disse nada enquanto o couro me fustigou, me rasgou, me queimou. Antes de desmaiar, fiquei surpreso com a constatação de que o sangue que escorria de minhas costas não aliviava a ardência de meus ferimentos. Recobrei os sentidos e vi o rosto do pequeno Sammy. Eu não sabia nem como ficaria sentado, muito menos como fugiria daquele lugar. Eu estou vivo? Perguntei. Lamento lhe dizer que sim, ele disse. Consegui me sentar. Estava escuro, mas à noite tinha um pouco de luar. Esse gosta do chicote, repeti as palavras de Luke. Sammy concordou com a cabeça. Ele vai fazer isso nos primeiros 2 dias. Ali pelo 3º dia ele vai parar, e você dará graças a Deus. Empurrei meu corpo para cima e me levantei. Eu estava com muita dor, mas meu medo era o sentimento mais pronunciado. Por quanto tempo fiquei desacordado? Eu estava perguntando a ele quanto tempo faltava para o sol nascer. Um bom tempo, ele disse. Onde estamos? Perguntei. Cadê o buraco? Eu estava tentando me orientar. Estamos no barracão, ele disse. Aonde você vai? Doía não poder confiar naquele homem negro. Talvez não fosse de Sammy que eu desconfiasse, mas não tinha como ter certeza de que ele não contaria a Luke, e eu, definitivamente, não confiava em Luke. Eu preciso jogar um pouco daquela lama nas minhas costas para cicatrizar, menti. Mas pareceu fazer sentido para ele. Vou descer naquele buraco para pegar um pouco. Não conta pro Luke, tá bem? Eu não gosto do Luke, disse Sammy. Fiquei olhando para aquele homenzinho. Quantos anos você tem? Perguntei. Não sei. 15, eles dizem. Eu não sei. O Henderson bate em você como ele bateu em mim? Sammy fez que sim com a cabeça. Puxou a camisa para cima para me mostrar suas cicatrizes. Quando fez isso, vi seios. Você é uma mulher, eu disse. Eu nunca disse que era qualquer outra coisa. Você é uma garota, eu disse. Olhei para o rosto dela e vi o rosto da minha filha. Imaginei suas costas tão retalhadas quanto as dela. Abaixa a camisa. Ela abaixou. 15, eu disse. Você é corajosa? Não. A resposta foi decepcionante. Eu tinha pensado em levar Sammy junto comigo. Naquele momento, me dei conta do quanto o meu plano havia sido mal planejado. Mas tive dificuldades de me imaginar indo embora e deixando-a para trás. O Henderson sabe que você é uma garota? Ela não respondeu, mas eu entendi. É claro que ele sabia. Escuta, eu vou fugir desse lugar esta noite. Você quer vir também? Quer tentar ir para o norte? Apesar de ter admitido não ser corajosa, ela ficou refletindo silenciosamente sobre o que estava lhe dizendo. Eu tenho uma filha, continuei. Pouca coisa mais nova que você, mas ela é a minha família. Eu não ia querer uma coisa dessas para ela. Não ia querer viver sabendo que ela sentiu essa dor. Como você não ia querer viver? Disse Sammy. Esta é uma longa conversa, falei. Vou embora daqui hoje à noite e não vou ser chicoteado mais uma vez. Quer vir comigo? Sammy concordou com a cabeça. Vamos agora. Fiquei feliz de Sammy estar comigo.
Por outros motivos além de salvar a mim mesmo e também a ela de futuros açoites e do que eu sabia que Henderson estava fazendo com ela. Saímos andando pelo barracão e lá estava Luke, deitado no meio do corredor, como uma sentinela adormecida. Congelamos. Ele sempre dorme aí, Sammy sussurrou. Passamos por ele andando na ponta dos pés e chegamos ao pátio. Uma garoa começou a cair. Tentei entender onde estava, mas tudo parecia diferente. Eu estava muito perdido. Não conseguia encontrar a trilha que havia pegado para chegar àquele lugar. Cadê aquela estrada, Sammy? Ela foi me conduzindo. Sem ela, talvez eu ficasse andando em círculos ou fosse parar na porta da casa do Henderson, onde quer que ela ficasse. O que nós estamos fazendo? Sammy perguntou. Para onde estamos indo? Eu preciso chegar naquela estrada que leva para a cidade, eu disse. Que cidade? Eu não sabia. Não conseguia encontrar seu nome na minha cabeça. Tentei me lembrar da placa, mas o que me surgiu foi a voz do chefe de polícia. Blue alguma coisa, eu disse. Bluebird Hole, ela disse. Isso. Eu ia me sentindo mais forte a cada passo que dava para longe daquele lugar. Nós vamos encontrar o meu amigo e seguir em frente. Seu amigo? Você vai ver. A garoa não durou muito tempo e tinha parado quando o dia começou a alvorecer. Avistei os limites do vilarejo e nos desviei na direção da floresta. Encontrei as pedras grandes que eu tinha guardado na memória e nos levei para mais dentro do mato. Conseguia ver onde Norma e eu tínhamos aberto caminho pelo meio da vegetação no dia anterior, e em seguida encontrei os restos da fogueira que havia cozinhado a nossa batata. Norma não estava lá. Você esperava que seu amigo estivesse aqui? Perguntou Sammy. Não respondi. Quanto tempo até o Henderson andar pela nossa falta? Assim que o Luke perceber, ele saberá. Então, ele já sabe. Ele tem cães? Tem um. É um cão de caça? Acho que é, ela disse. Você ficaria aqui esperando? Digo, exatamente aqui, sem ir para lugar nenhum? Eu nem saberia para onde ir. Ela estava apavorada, dava para ver. Eu te prometo que a gente vai embora daqui. Me levantei e fiquei olhando por entre as árvores, procurando por Norman. Infelizmente, nosso ponto de encontro ficava ao norte do estabelecimento de Henderson, precisamente na direção para a qual um escravo fugiria. Sammy, fique aqui. Eu volto sem demora. Eu prometo. Continuei dentro do mato e subi num morro de modo a poder olhar para a cidade de cima. Conseguia ver que a rua principal do vilarejo estava deserta. Fiquei prestando atenção a qualquer som, principalmente o de cães. Fiquei esperando e observando. Eu não queria deixar Sammy sozinha por muito tempo. Só precisava ver Norman saindo daquela cidade e andando na minha direção. Fiquei pensando se eu estava correto nos breves momentos em que desconfiei dele. Perguntei-me, mais uma vez, se ele era mesmo negro. Talvez fosse apenas um branco louco que tinha acabado de me vender. Porém, o plano de me vender tinha sido minha ideia, a menos, é claro, que fosse um golpe tão manjado que ele apenas ficou esperando que eu a manifestasse. Voltei pela floresta, em direção à jovem Sammy, me remoendo por ter sido um idiota. Encontrei o córrego que passava perto por onde estávamos, tendo assim a confirmação de que eu não estava perdido. Mas aí ouvi os gritos.